das normas de administração financeira e de contabilidade. Artigo 68. O Presidente da República prestará anualmente ao Congresso Nacional as contas relativas ao exercício anterior, sobre as quais dará parecer prévio o Tribunal de Contas. Artigo 69. Os órgãos da administração direta observarão um plano de contas único e as normas gerais de contabilidade e da auditoria que forem aprovados pelo Governo. Artigo 70. Publicados a lei orçamentária ou os decretos de abertura de créditos adicionais, as unidades orçamentárias, os órgãos administrativos, os de contabilização e os de fiscalização financeira ficam desde logo habilitados a tomar as providências cabíveis para o desempenho das suas tarefas. Artigo 71. A discriminação das dotações orçamentárias globais de despesa será feita, inciso 1, no Poder Legislativo e órgãos auxiliares pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e pelo Presidente do Tribunal de Contas. Inciso 2, no Poder Judiciário pelos presidentes dos tribunais e demais órgãos competentes. Inciso 3, no Poder Executivo pelos ministros de Estado ou dirigentes de órgãos da Presidência da República. Artigo 72. Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, o órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização de recursos pelos órgãos da Presidência da República, pelos ministérios e pelas autoridades dos poderes legislativo e judiciário, para atender à movimentação dos créditos orçamentários ou adicionais. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado, os dirigentes de órgãos da Presidência da República aprovarão a programação financeira setorial e autorizarão as unidades administrativas a movimentar os respectivos créditos, dando ciência ao Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. O ministro de Estado, por proposta do Inspetor-Geral de Finanças, decidirá quanto aos limites de descentralização da administração dos créditos, tendo em conta as atividades peculiares de cada órgão. Artigo 73. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito, que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei. Parágrafo único. Mediante representação do órgão contábil, serão impugnados quaisquer atos referentes a despesas que incidam na proibição do presente artigo. Artigo 74. Na realização da receita e da despesa pública será utilizada a via bancária, de acordo com as normas estabelecidas em regulamento. Parágrafo 1º. Nos casos em que se torne indispensável a arrecadação de receita diretamente pelas unidades administrativas, o recolhimento à conta bancária far-se-á no prazo regulamentar. Parágrafo 2º. O pagamento de despesa obedecida às normas que regem a execução orçamentária, Lei 4.320, far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo, contabilizado pelo órgão competente e obrigatoriamente assinado pelo ordenador da despesa e pelo encarregado do setor financeiro. Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, quando houver despesa não atendível pela via bancária, as autoridades ordenadoras poderão autorizar suprimentos de fundos, de preferência a agentes afiançados, fazendo-se os lançamentos contábeis necessários e fixando-se prazo para a comprovação dos gastos. Artigo 75. Os órgãos da administração federal prestarão ao Tribunal de Contas ou suas delegações os informes relativos à administração
dos créditos orçamentários e facilitarão a realização das inspeções de controle externo dos órgãos de administração financeira, contabilidade e auditorias. Parágrafo único. As informações previstas neste artigo são as imprescindíveis ao exercício da auditoria financeira e orçamentária realizada com base nos documentos enumerados nos itens 1 e 2 do artigo 36 do Decreto-Lei nº 199, vedada a requisição sistemática de documentos ou comprovantes arquivados nos órgãos da administração federal, cujo exame se possa realizar através das inspeções de controle externo. Artigo 76. Caberá ao Inspetor-Geral de Finanças ou autoridade delegada autorizar a inscrição de despesas na conta restos a pagar, Lei 4.320, obedecendo-se na liquidação respectiva às mesmas formalidades fixadas para a administração dos créditos orçamentários. Parágrafo único. As despesas inscritas na conta de restos a pagar serão liquidadas quando do recebimento do material da execução da obra ou da prestação do serviço, ainda que ocorram depois do encerramento do exercício financeiro. Artigo 77. Todo ato de gestão financeira deve ser realizado por força do documento que comprove a operação e registrado na contabilidade, mediante classificação em conta adequada. Artigo 78. O acompanhamento da execução orçamentária será feito pelos órgãos da contabilização. Parágrafo 1º. Em cada unidade responsável pela administração de créditos, proceder-se-á sempre à contabilização destes. Parágrafo 2º. A contabilidade sintética ministerial caberá à Inspetoria Geral de Finanças. Parágrafo 3º. A contabilidade geral caberá à Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda. Parágrafo 4º. Atendidas as conveniências deste serviço, um único órgão de contabilidade analítica poderá encarregar-se da contabilização para várias unidades operacionais do mesmo ou de vários ministérios. Parágrafo 5º. Os documentos relativos à escrituração dos atos da receita e despesa ficarão arquivados no órgão da contabilidade analítica e à disposição das autoridades responsáveis pelo acompanhamento administrativo e fiscalização financeira, e bem assim dos agentes incumbidos do controle externo, de competência do Tribunal de Contas. Artigo 79. A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão. Artigo 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. O ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União, ou pela qual esta responda. Parágrafo 2º. O ordenador de despesas, salvo conivência, não é o responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional, decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Parágrafo 3º. As despesas feitas por meio de suprimentos, desde que não impugnadas pelo ordenador, serão escrituradas e incluídas na sua tomada de contas. Na forma prescrita, quando impugnadas, deverá o ordenador determinar imediatas providências administrativas para apuração das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis, sem prejuízo do julgamento da regularidade das contas pelo Tribunal de Contas. Artigo 81. Todo ordenador de despesa ficará sujeito à tomada de contas realizada pelo órgão de contabilidade
e verificada pelo órgão de auditoria interna, antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas. Parágrafo único. O funcionário que receber suprimento de fundos na forma do disposto no artigo 74, parágrafo 3º, é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se automaticamente à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado.